Oi, gente, bem-vindo à minha terra. Desculpa o barulho de todos os casacos aqui, mas tá bem fresquinho. Agora tá fazendo quase 1 grau, mais ou menos, mas a gente teve a primeira geada do ano. Então, a partir de agora vai ser tudo uma loteria. Então, não sei o que vai sobreviver, o que não, mas eu fiz o melhor dos meus esforços, utilizei todos os recursos para tentar, então, ter os melhores resultados. Mas olha só como é que tá a parte de trás do pomar agora. Não foi uma geada assim super forte, mas isso já é o suficiente para a gente já ter as plantas mais tropicais sofrendo bastante, né? Olha aqui a crocância. Ó, escutem. Tá tudo bem duro agora. Provavelmente toda essa cobertura de solo aqui vai começar a morrer, mas faz parte, né? As sementes ficam e ano que vem tudo vai rebrotar. Mas então foi a primeira. De noite não sei quanto deu, mas provavelmente chegou a talvez -1 por aí. E para quem não está familiarizado, esse processo da geada ocorre então principalmente em baixadas, porque a geada precisa que não tenha correntes de vento muito fortes, senão ela não se cria. O céu também tem que estar bem limpo. Se a gente tem nuvens no céu, não ocorre a geada, tá? E é praticamente isso. E obviamente uma onda polar que traga o frio até aqui. Em vários lugares do Rio Grande do Sul teve neve, em Santa Catarina também, Urubici, Urupema, São José dos Ausentes. Mas aqui neve é bem difícil, ainda que alguns vizinhos meus já disseram que na infância deles teve neve por aqui, né? Muito interessante para ver como tudo tá mudando, né? Mas olha aqui, branquinho, branquinho, mas os primeiros raios de sol já estão saindo e por isso eu tenho que me apressar, tá? Depois a gente volta aqui para mostrar mais algumas coisinhas que eu fiz para tentar salvar as plantas. Aqui nessa parte, como eu já tinha dito, é a que mais tem geada, mas por isso eu plantei só coisinhas que resistem mesmo, tá? Então não coloquei nenhuma estrutura aqui. Tem nozes, tem uns limões, palmeiras, pera, nectarina, maçã. Todas essas plantas precisam de frio, tá? E aguentam frio. Então aqui eu sei que vai estar tudo bem. Mas pro outro lado, perto das bananeiras, as quais provavelmente algumas vão morrer, outras vão, os frutos não vão ficar maduros e assim por diante, né? Mas as bananeiras ali servem a um propósito, que seria então criar um local um pouquinho mais acondicionado para essas plantas que não podem de verdade pegar geada, né? Pegar frio. E aqui, ó, ainda também, ó, dá para ver que tem geada, mas não é tão forte, tá? Então é super importante que a gente sempre selecione os melhores lugares para a gente plantar, né, cada espécie. Justo hoje de manhã recebi uma mensagem dizendo: mas se é uma planta tropical não deveria aguentar 30 graus. Igualmente, você poderia dizer: não, todas as plantas subtropicais deveriam aguentar geada. Não é assim. A gente tem muito mais fatores que definem se a planta vai estar bem estabelecida ou não, tá? Então, mesmo plantas que aguentam geada talvez não aguentam umidade durante o inverno e assim por diante, tá? Bom, aqui a gente vai ver a primeira coisa que eu fiz para proteger algumas plantas que não podem pegar geada. Olha só a diferença. Lá em cima tava tudo branco, né? E aqui nas bananeiras, ó, não tem um pingo de geada no chão ou nas folhas. Por quê? Porque tá mais perto da água, tá? Então, vendo o vaporzinho saindo lá da água, bom, isso ajuda bastante, tá? Depois, a gente tem um dossel mais alto que ajuda a barrar esse frio. As folhas provavelmente, ó, vão ficar assim, tá? As bananeiras vão perder as folhas, vão apodrecer por causa do gelo. Mas cria uma barreira para o frio não entrar e assim o solo fica mais protegido. Além, olha o que se faz. A gente vai ter bastante cobertura de solo perto das fruteiras, para que assim o solo também aguente um pouco mais caloroso, aguente um pouquinho mais a temperatura. Bom, então aqui é uma das coisas que a gente pode fazer para
proteger nossas plantas, tá? Qualquer estrutura que a gente coloque por cima para impedir que esse ar frio consiga ficar depositado em cima das nossas folhas, a gente pode usar panos, tá? Eu sei, existe malha anti-geada, que seria um tipo de tecido bem fininho, mas que não permite essa passagem de ar tão forte, então aguenta o ar quente dentro. Mas aqui eu usei uma manta, também usei lençóis, tudo ajuda, tá? Só que é importante, não tanto com os panos, mas se a gente utiliza alguma estrutura mais de plástico ou que não respira, é no primeiro raio de sol já tirar essa cobertura, tá? Porque senão essa planta vai asfixiar dentro, vai começar a esquentar demais e essa planta vai sofrer. Então a gente tem que começar a tirar todas essas estruturas daqui. Plantas que tem que proteger nos primeiros anos e foi o que eu fiz então. Lixia. Os araçás aguentam muito bem, as goiabas também aguentam se não é uma geada muito forte, ainda que pode queimar um pouco as folhas, mas ela não vai morrer. Outra que eu protegi foi aqui então a jabuticabeira que a gente tinha plantado na outra vez ali em outro vídeo, tá? A jabuticabeira também provavelmente não ia morrer, mas é bom dar uma ajudinha para ela. E também outra que é uma planta que é meio subtropical, mas não vai aguentar geada. Nos primeiros anos vão ser os cambucis. Então, mesmo as plantas que já têm um pouquinho mais de idade, eu também cobri elas. Eu brinquei ontem, né, que eu já estava me preparando para o Halloween. Parece que tem um monte de fantasminhas pelo meu jardim. É algo feio, mas é necessário, tá? Se a gente quer que essas plantas sim plantem bem nos primeiros anos, a gente tem que dar uma ajudinha para elas. Não é o local de ocorrência, por exemplo, o cambuci, ele é mais da região de São Paulo, que não tem tanta geada assim, né? Então a gente tem que ajudar ela. E olha só, as folhas também, mas esse pano tá muito frio e tá completamente empapado, tá? Isso provavelmente era o gelo que tinha se depositado aqui e com os primeiros raios de sol ele se descongelou, então tá bem molhado. Eu vou ter que estender esses panos. O que acontece quando tem geada nas plantas? Bom, as plantas têm uma grande porcentagem de água, igual que a gente, uns 90% de água, se não mais, e ela continua transpirando durante a noite. E como o ar por fora está um pouquinho mais seco, por isso quanto mais seco o ar, mais afeta nossas plantas, elas vão começar então a congelar de dentro para fora, tá? Então toda essa água vai se expandir porque o gelo é mais volumoso que a água. E isso vai fazer então com que todas as paredes celulares das células comecem a romper-se e quando esse gelo descongela, então ela acaba murchando e esse é o problema da geada. Por isso que a gente tem a geada negra também. A geada negra é quando que tá mais seco o ar, ela é mais perigosa ainda que a geada um pouquinho mais úmida, que vai congelar mais por fora, a capa por fora, porque vai ter água depositada. Se não tem água depositada por cima e congele mantendo a temperatura aí a 0 graus, vai congelar por dentro e aí pode chegar a temperaturas mais negativas ainda. Vamos lá para as outras plantas. Bom, e se chega, eu acho que tinha um mais para cima ali, se chega a congelar nossas plantas e elas começam a ficar feinhas, bem, não podem elas agora, porque ainda que a superfície dela esteja morta, isso vai criar uma barreira para que as próximas geadas não caiam e matem o resto da planta, tá? Então, se a gente perdeu algumas folhas, por exemplo, sei lá, nessa goiabeira aqui, sei lá, morreu essa parte de cima, queimou a parte de cima. Ainda que ela esteja morta, ela vai proteger as folhas de baixo para que elas não fiquem tão feias assim. Se a gente faz a poda logo, essa outra parte vai estar mais no descampado e ela vai queimar mais, tá? Então vamos deixar elas assim, até a primavera, quando não tenha mais risco de geada. Quanto mais longe a gente está da água, mais a gente vê que começa a formar geada. Ali já descongelou, né? A gente pode ver que tá tudo molhado. E aqui embaixo eu vou ter aqueles últimos cambucis que eu plantei.
Balde é o melhor método? Não, não é, ele não é tão eficaz. Mas qualquer coisa que proteja um pouquinho as folhas já vai ajudar. A gente pode ver que ela não foi congelada. Então eu já tô feliz, tá? Mas não é o melhor método, mas a gente tem que usar tudo que a gente tenha à mão. Vamos ir mais para lá. O sol começa sempre nessa região aqui a clarear, tá? Então o sol pega primeiro ali pela manhã, então é ali que a gente sempre tem que tirar as coisas primeiro e aí eu vou andando pro outro lado. Aqui na frente a gente vai ter mais um cambuci. Essa zona já tá bem mais congelada, né? Mas ainda não pegou sol. Vamos, olha quanta água depositada em cima. Vamos tirar ele. Eu já vou deixar aqui do lado, porque eu vou ter que utilizar por mais uns dias. Essa onda de frio vai durar uns 4 dias, vai durar muito mais, mas por uns 4 dias a gente vai ter risco de geada. Risco não, acho que vai cair sim ou sim. De forma segura vai cair. Então eu vou ter que ficar protegendo todos esses dias. Eu já tinha falado isso em outros vídeos, né? A cada época do ano a gente tem diferentes trabalhos, né? No verão é regar, no outono é preparar os próximos cultivos, aí agora no inverno é proteger as plantas da geada e primavera é plantar de novo, né? Então esse é o trabalho por agora. E olha só, eu ainda tinha milho, a gente já tá entrando em junho e eu ainda tinha milho. Vou mostrar esse rapidinho para vocês. A gente colheu a maior parte deles mais bonitos ontem, porque a gente estava com medo deles se perder, igual muito os ratões comeram, tá? Eles vieram aqui em várias noites e comeram muitos. Mas deixa eu ver se tem um mais ou menos para mostrar. Eu acho que ele vai estar muito verde ainda, não vai ter tanta cor. Nossa, minha mão tá congelando. Esse é um milho crioulo, uma variedade crioula. Já é meu 3º ano cultivando, só que em cada ano eu cultivo umas 2, 3 vezes ele. E ele vem manchadinho assim, ó, bem bonitinho. E a gente consegue ver no sabor a diferença, porque os milhos transgênicos hoje em dia, eles são criados para ter mais amido, para alimentar melhor o gado, mas como ele cresce tão rápido e ele é feito para aguentar grandes quantidades de NPK, principalmente de nitrogênio, esse milho cresce muito rápido e ele não tem tempo de criar esses metabólitos secundários, que seriam todas essas substâncias que dão sabor, que dão as vitaminas, as antocianinas e outras coisas do milho. Então eles acabam sendo plantas mais débeis, mais fracas e, além de tudo, menos saborosas e menos nutritivas. Esses milhos assim, esses sim são muito gostosos, tem muito sabor. Ainda que essa não é uma variedade muito doce, eu não gosto de milho doce, tá? Mas é muito gostosa. E cada um sai sempre diferente. Tá, vamos lá? A gente tem muito pano para tirar ainda antes que as minhas mãos congelem. Parece tortura o frio, né? Mas na verdade eu amo o frio. Eu acho um dos momentos mais legais do ano e os quais eu me sinto mais confortável. Eu não aguento o calor e eu adoro o frio. E outras pessoinhas que gostam do frio são as codornas, tá? A maioria das pessoas prefere ir para a criação de galinhas, mas as galinhas elas param mais de produzir no frio porque elas gastam muita energia. Já as codornas, elas são de ambientes muito mais frios. A gente tem codornas nativas na Patagônia, em vários lugares no hemisfério norte também, e elas aguentam temperaturas até -10 tranquilamente, tá? Mas não é por isso que eu abandonei elas e eu também coloquei um pouquinho mais de estruturas. Então, para que agora, nessa época, elas fiquem mais confortáveis, eu coloquei um pouco de palha, de estruturas, para que elas consigam dormir ali embaixo e não passar tanto frio, tá? Ainda que algumas dormem no descampado, tá? Elas são animais um pouquinho burrinhos, assim. Mas, na verdade, elas são inteligentes, elas sabem sobreviver melhor que a gente. Então eu peguei ramas de lavanda, alecrins do campo, né, bácaris, e coloquei aqui e assim elas conseguem dormir por ali durante a noite. Tá um pouquinho escuro ainda, né? São 7 da manhã, mas aqui estão elas. E elas ficam, olha ali,
Agora elas vão fugir, mas estão tudo ali atrás. Mas elas sobrevivem muito melhor do que as galinhas. Lembrem-se, né, que elas precisam luz a mais, precisam 14 horas de luz por dia para produzir ovos, tá? Então, não é porque elas vão sobreviver bem que elas vão colocar ovos em grande quantidade. Se vocês não derem luz suplementar, elas não vão produzir. E também um pouquinho mais de proteína agora nessa época do ano, para elas conseguirem manter as reservas dela de energia, vai ser muito bom. Bom, vamos por aqui atrás. É sempre assim, né? No inverno tem que acordar cedinho para tirar todas as estruturas. Bom, eu não tinha tanto pano assim, então aqui eu fiz algo que não é tão bom assim, mas foi o que eu tinha à mão para tentar proteger mais uma planta. Bom, aqui tá o tomatilho, que é uma planta um pouquinho mais subtropical, ela aguenta um pouquinho mais de frio, mas se eu deixar ela em descampado, ela queima por completo e ela só vai rebrotar lá embaixo no próximo ano. E ela ainda tem alguns frutos se desenvolvendo, eu vou tentar salvar eles, mas como eu não tinha mais panos e não era a minha prioridade proteger, eu coloquei uma lona, tá? Se vocês usam qualquer coisa preta, cuidem mais ainda para tirar antes que venha o sol. Que a gente pode ver, né? Uns frutinhos ainda. E tem mais uma coisa muito legal nessa planta que eu quero mostrar para vocês. De verdade, a coisa mais bonitinha que eu vi nos últimos dias por aqui. São essas pequenas surpresas que me fazem, assim, amar todo esse processo de jardinagem. Como eu falo, não são as plantas em si, para mim a jardinagem, e sim todos os animais que vêm aqui e desfrutam do jardim comigo. Olha só, vai dizer que não parecem pequenos brincos. Essas são crisálidas, tá? É uma das etapas do desenvolvimento de borboletas, tá? As mariposas, elas vão ficar embaixo da terra nesse estágio, mas as borboletas se penduram assim, tá? Eu não tenho certeza de qual espécie é, mas olha que lindo. Primeiro a gente vai ter os ovos da lagarta, depois ela vai se alimentar na etapa larval. Quando ela já tem energia suficiente, ela vai se pendurar assim nas nossas plantas e daqui já vai sair a borboleta. De verdade, é magnífico, parece um metal de tão brilhante que é. Agora a gente não tem sol, né? Então não vê no máximo esplendor, mas quando bate sol, eu vi isso de tardezinha, aquele raio de sol mais dourado já, batendo nisso, fica incrível. Na horta eu já não protegi mais nada, ainda tinha uns tomates, uns pimentões, mas eu não quis proteger. E o resto dos cultivos que eu já tinha colocado, como brócolis, couve-flor, rúcula, alguns espinafres, cenoura, tudo isso não precisa ser protegido, vão aguentar tranquilamente essa época de frio. As alfaces, sim, vão apodrecer agora, mas em compensação eu tenho a couve chinesa. A couve chinesa é uma boa solução para salada, tá? E aqui tinha os cactos. Muitos cactos e suculentas não aguentam geada, tá? Todos os anos. Essas agaves aqui, elas vão ficar completamente manchadas, vão ficar feíssimas, mas depois em primavera elas vão se recuperar, tá? As calanchoes, elas aguentam, mas aqui tinha várias que não aguentam a geada. Então vamos tirar essa cobertura aqui, esse pano já tá se desfazendo. Nossa, que geou bastante. Tá molhadíssimo. Bom, essa malha aqui vai ser uma das que mais vai aparentar a malha anti-geada. Vocês vê que ela é meio transparente, meio branca.
ela deixa passar um pouquinho o ar, mas ela mantém esse calor por dentro, tá? Só que isso daqui, na verdade, era um desses panos que vem envolto na geladeira, tá? Quando eu comprei a geladeira da minha casa, veio esse pano. Às vezes vem com os colchões também, só que agora ele já tá se desfazendo porque eu já usei várias vezes. Tem gente que compra malha anti-geada, que já é cara, utiliza uma vez e toca fora. Gente, não façam isso, né? Vamos reciclar um pouco, o planeta agradece. Vou ter que estender isso depois porque tá empapado. O único que eu tô pensando agora é ir na frente do fogão a lenha tomar uns chimarrões. Que de verdade tá fresquinha. Pelo menos o sol já tá saindo. Hoje vai ser um dia aberto. E além dessa geada, a gente teve 170 milímetros de chuva nos últimos dias. E também a gente teve muito vento. Aqui eu tenho outra que eu quis proteger. São vários anos protegendo ela. Que seria o jambo. O jambo, sim, é muito tropical e não vai aguentar geada de nenhuma forma. Ano passado ele já estava grandinho assim e ele morreu por completo. Aqui está o tronco que era dele, tá? Então eu tenho que continuar protegendo ele para ver se esse ano ele vai aguentar. Não tive tempo de fechar a minha carambola ali e também a acerola, tá? Mas vamos ver como é que elas vão se sair esse ano. E para vocês verem como foi o vento, a gente teve muitas grimpas, já tirei muita grimpa que caiu. E também caiu esse tronco aqui que tava no mato. E eu vi só ontem, tá? Porque tava chovendo demais, não consegui vir aqui antes. Mas eu tenho algumas orquídeas aqui que eu tenho que tirar logo. Vou cortar essa madeira para utilizar em outra coisa, mas eu tenho que tirar lá daqui. E olha aqui a flor de maio. Literalmente esse ano foi flor de maio, porque aqui tá ela, nessa escuridão do bosque, ela tá se destacando. Tem vários botões ainda por vir. Coloquei ele dentro desse toco aqui, mas olha isso, quanta flor. Os beija-flores amam. Eu já ia esquecer que eu coloquei um balde em cima de outra coisa aqui que já tá pegando sol. Quase me esqueci dessa planta. Coitadinha das abelhas. Estão completamente inertes agora. Aqui está o cacau. Tirar essa estrutura também ainda não pegava sol, mas vamos tirar do cacau. Aqui na frente o café já está começando a manchar de vermelho, tá? Então o café vai ficar bem. Olha aqui, ó. Uma folhinha já queimou nesses dias, ó. E por último, a última coisa que eu fechei, que vai estar aqui, é esse caixa de banana aqui. Por que eu fechei essa banana e não as outras? Bem, essa é a banana que vai ser de cor roxa depois, tá? É aquela banana meio framboesa. Eu chamo de banana framboesa, não sei o nome dela. Mas eu quero salvar esse caixa que já tá quase nas últimas, tá? Não sei porque que ele ainda não amadureceu, mas esse daqui eu quero salvar. Olha que bonitão ele tá. Então, bom, tô contra o sol aqui, mas recapitulando. A gente pode utilizar panos para colocar em cima das nossas plantas, para que não crie essa capa de gelo diretamente em cima das folhas. Em dias mais secos, a gente vai ter a geada negra, que vai ser muito mais perigosa que uma geada um pouco mais úmida. A gente tem que começar a ver, antes de plantar qualquer coisa no nosso jardim, quais são as zonas dele, quais são as zonas mais frias e utilizar isso a nosso favor, plantando essas coisas que precisam horas de frio nesses locais um pouco mais descampados, mais longe de água, mais desprotegidos, para que assim elas consigam florescer em primavera. A gente pode utilizar diferentes plantas para dar um dossel para as plantas que precisam ficar mais protegidas. Então a gente vai poder utilizar uma planta para defender a outra. E melhor do que eu fiz aqui, né, de plantar bananeira que não aguenta geada, é plantar espécies, então,
que aguentam frio nessa parte do dossel, sempre se preocupando, obviamente, que entre luminosidade suficiente para as plantas de baixo. E além de tudo isso, tem outra coisa que é muito fundamental para bulbos, para árvores, para proteger também os nossos cultivos, tipo batata doce. Olha a fumacinha, né? Tá bem fresquinho ainda. A gente pode utilizar esse método aqui, que vai ser muito fundamental, não somente na geada, mas também no verão. Que seria então utilizar uma palhada bem grossa no chão, 15, 20 centímetros, o céu é o limite, para que assim embaixo dessa palhada o solo fique bem mais quente. Então olha aqui, gente, ó, o solo ainda pegando sol, ainda tá tudo congelado, ó. Tá bem congelado, mas se a gente vem embaixo dessa palha aqui, a gente tem uma temperatura muito mais alta, tá? Então, esse chão pode passar 3, 4 dias e o chão não vai congelar. Aqui eu coloquei numa maçã que já perdeu as folhas, maçã não é necessário, né? Mas para as outras plantas vai ser muito bom. E a maçã vai se beneficiar no verão dessa palhada, porque assim ele não vai desidratar tão fácil. Bem, e outra coisa que é muito importante da geada é que não é a geada em si que vai matar nossas plantas, e sim os primeiros raios de sol incidindo em cima desse gelo e descongelando ela muito abruptamente. E aqui passou 20 minutos que eu tô falando com vocês, a gente já começa a ver o impacto que tem o sol nessas plantas. Então aqui, antes eu tinha mostrado, né, que tava puro gelo e olha só a coloração que começou a ficar a grama, tá? Então é isso que acontece, a planta é como se ela cozinhasse devido a esse descongelamento, igual que acontece se a gente colocar uma alface no freezer, tá? Então, se a gente vê, esse pasto aqui vai ficar todo preto hoje e ele vai começar a morrer. Obviamente as raízes, né, os rizomas dele vão aguentar, mas olha só como é que já tá ficando preto tudo isso daqui. Mas também é uma alegria quando sai o sol. As plantas sofrem, mas a gente agradece. Bom, esse vídeo então foi mais para mostrar algumas coisas que a gente pode fazer nessa época de mais frio, como a gente pode planejar o nosso jardim. Se vocês têm mais dúvidas sobre todo esse processo, podem colocar aqui nos comentários e assim a gente pode discutir um pouquinho mais no próximo vídeo. Mas era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, um pouquinho desse processo todo que começa nessa época do ano. Quem é mais do norte vai achar isso um mundo completamente diferente, mas se tem a gente assistindo da Argentina, do Chile, vocês devem estar bem acostumados com isso, igual a Inglaterra e partes dos Estados Unidos. Mas não sei, para mim essa é a época que mais tem charme aqui nessa região do Rio Grande do Sul. Eu amo, ainda que não tá nevando, mas dá umas boas geadas que fica tudo branquinho assim, eu acho lindíssimo. Bom, espero que vocês tenham captado alguma coisa diferente, aprendido alguma coisa nesse vídeo e até a próxima, gente. Tchau!